voltando aqui do nosso intervalo e agora eu vou receber a doutora Carla Macaferri. Ela é dentista, especialista em prótese dental, estomatologia e vai falar pra gente hoje sobre bruxismo e apertamento de dentes nesses tempos de Covid. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero poder ajudar um pouquinho aí a dar uma luz aí para as pessoas, né, nesse momento aí meio complexo do Covid. É, com certeza, passar essa informação, né? Sim. E é muito importante. A gente vai falar sobre bruxismo. Já fala pra gente qual a diferença entre bruxismo e apertamento. Primeiro que esse bruxismo da ideia de uma bruxa, né? Uma coisa. Explica o que é também, porque muita gente realmente não sabe, né? Existe uma diferença básica entre bruxismo e apertamento. Então, são duas situações muito específicas da boca, acontecem às vezes simultaneamente, né, durante a noite. Então, seria o apertamento quando você tem o ato de apertar literalmente os dentes, né? E o bruxismo seriam movimentos mais horizontais, que acontecem normalmente durante a noite, tá? São dois movimentos que não são adequados na boca por muito tempo. Na verdade, a gente precisaria ter contato dentários por mais ou menos 3 a 4 horas por dia. Então, se eu passo uma noite inteira apertando e movimentando esses dentes, eu acabo levando esses dentes e, às vezes, a própria articulação a algumas doenças e alguns problemas que são verificados depois na clínica diária e até por sintomas que esses pacientes começam a apresentar. Então, a pessoa pode fazer os dois, né? Apertar e brunir, como a gente fala, né? Ele começa a ter esse movimento lateral e começam a ter esses desgastes de dentes. É, isso que eu ia falar. E vai desgastando, né, o dente com o tempo. Posso ter dois tipos de clínica, né? Tipo, visualmente eu posso enxergar como desgaste das pontas dos dentes e até encurtamento dessas coroas. Então, essa parte visível do dente começa a ficar bem pequenininha, vai ficando menor. Isso seria mais propício ao bruxismo, né? Faz esse desgaste. E o apertamento eu não tenho tanto clínica, eu não vejo uma destruição do dente, mas eu começo a ter componentes articulares. Dor de cabeça, dor ao mastigar, cansaço ao acordar, problemas na cervical. Então o paciente vai te relatar um outro tipo de sintoma relatado por conta desse trincar, né, desse apertar de dente por muito tempo durante a noite. E o bruxismo, que seria passar o dente para o lado, né? Isso, pro outro, exatamente. Você falou que desgasta. Existem casos que desgasta muito a ponto de afetar, né, o dente? Eu tenho fazer restauração. Eu tenho dentes que chegam a ficar com 1/3 do comprimento e precisam ser completamente restaurados. E aí sim a prótese acaba fazendo todo o tratamento de reabilitação desse paciente, levando ele de volta à altura original desses dentes. Então teria que ser tipo um tratamento reabilitador da boca toda, reanatomizando esses dentes, dando o formato original para eles de novo, em altura, em lateralidade, para que a boca volte a funcionar normalmente. Existe assim, tem casos até de pulpites, dores de dentes que levam ao tratamento de canal por desgaste de dente por algum tempo, fraturas de dente às vezes. Então eu tenho uma clínica bem complexa associada ao apertamento e ao bruxismo. Como que a pessoa se deixa chegar nesse ponto, né? Porque ela não identificou que estava realmente com bruxismo, com um problema que precisava tratar, né? Que se chegou a este ponto. Como que ela faz para identificar que ela está com um problema e tem que procurar dentista? Então, eu tenho duas clínicas. Eu tenho o paciente que vem procurar a estética, porque ele começa a perceber que os centrais, os dentes anteriores, essa bateria nesses dentes que a gente mostra quando sorri, começam a ficar com diferença de anatomia, ficam mais curtos, não aparecem ao sorrir, começam a trincar. Então, ele começa a procurar o consultório porque ele quer resolver a fratura do dente. Esse é um público. Eu tenho um outro público que vem porque ele começa a vir com dor. Aí ele vem de neurologistas, otorrinos, porque eles começam a ter muita dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia. Eles vão procurar esses médicos e a partir do momento que eles não detectam problemas no ouvido ou na região neurológica, descobrem que o problema está no apertamento do dente. Por espasmo, ou seja, como eu tenho uma fadiga muscular, porque a boca fica apertando e movimentando por muito tempo, além do que seria o normal. Então, eu levo esse paciente à dor. E aí, ele vem no consultório com a cefaleia. Então, eu tenho duas realidades no consultório. Porque, geralmente,
ocorre à noite, quando a pessoa está dormindo e ela não percebe que está fazendo isso? O apertamento, existe o apertamento diurno também. Então, quando você está numa atividade muito complexa, comum no Covid hoje, né? Eu estou trabalhando home office, dentro de casa, crianças no espaço, aquela tensão de ter que distribuir tudo. Então, eu começo a trabalhar apertando o dente. Isso é uma situação, então ele pode acontecer de dia. E quando detectado, a melhor coisa a fazer é você relaxar a musculatura. Então, a gente ainda tem um controle. Agora, eu tenho todo esse movimento no noturno, quando eu já estou numa fase mais profunda de sono, e essa não é detectada. Então, a partir dali, eu começo a ter muitos problemas, e aí a gente pode usar alguns dispositivos para tentar controlar. Mas, normalmente, o paciente não percebe. Isso quem percebe, às vezes, é o companheiro, porque faz barulho, né? Porque trinca, porque ele começa a sentir o barulho do bater dentes, e aí ele reclama, e aí o cônjuge acaba indo procurar descobrir qual que é a causa daquilo. Então, qual que é a causa, né? Tanto do bruxismo, apertamento, você falou de estresse, por conta do Covid, mas existem mais. Eu tenho o estresse como principal desencadeante do bruxismo e do apertamento, então eu estou tenso e eu começo a descarregar isso nesse movimento, mas eu tenho também alguns problemas dentários. Então, se eu tiver uma instabilidade numa restauração, um dente que é tipo... Eu tive alguma alteração dentária e o dente se movimentou. Perdi um elemento de dente e os outros se movimentaram. E aí, no movimento normal da boca, esse dente passa a ser uma interferência. Ele começa a modificar o movimento da sua boca. Isso faz com que a boca fique instável e desencadeia, né, o bruxismo para tentar corrigir. Só que no corrigir, ele acaba destruindo outro pedaço e vai virando uma bola de neve. E o problema só vai se piorando, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala em paciente é quando, principalmente é fácil de detectar, você vai ao dentista, vai fazer uma restauração simples. E aquela restauração ficou alta. Aquela sensação de que você fez a restauração e a partir daquele momento aquela mordida ficou diferente. E eu tenho uma gama de, às vezes, profissionais que falam, não, você vai se acostumar com ela. E realmente, no dia seguinte, você se acostuma com aquilo. Mas não porque a restauração mudou de posição, é porque a mandíbula mudou de posição. O osso mandibular, que é a parte inferior, ela é solta, ela não tem uma conexão rígida com o seu crânio. Quem segura essa mandíbula são os dentes, a posição dentária e uma parte muscular que fica para trás. Então, se eu tenho qualquer contato errado na frente, que foi feito errado, vai promover uma mudança nessa mandíbula. E a partir dali eu começo a ter problemas. Então, uma maneira fácil da gente evitar o problema é toda vez que for fazer um procedimento no consultório, nunca deixar com que alguma restauração mude a sua mordida. Né? Eu tenho que sair do consultório da maneira como eu entrei, encostando todos os dentes, os mesmos contatos. Isso tem que ser permanente, tem que ser, ele tem que ser, permanecer, na verdade. Qualquer alteração que deu naquela consulta, ela tem que ser resolvida naquela consulta. Senão, sua mandíbula vai mudar de posição e isso vai se estabelecendo. Imagina, eu vou fazer um comparativo. Imagina uma taça onde cada restauração errada ou qualquer movimento errado é uma gotinha dentro desse teu cálice, tá? Ele vai enchendo. Então, a mandíbula tem a capacidade, a parte do estomatológico, ele tem capacidade de se adaptar. Ela vai se adaptando. Só que no momento que essa taça ficar cheia, qualquer gota que cair novamente, vai transbordar. E aí o paciente começa a ter crises e ele não sai mais da crise. É a hora que ele vai procurar o neuro, ele vai procurar o otorrino, ele vai procurar algum profissional para tentar entender o que está acontecendo naquele momento. O problema é que aquilo é só mais uma gota dentro de um conjunto todo. Então a gente vai ter que fazer o diagnóstico para ver onde estão os problemas, para poder corrigi-los e colocar isso de volta no lugar. E ele fica quase que um movimento involuntário, né? Involuntário. Que à noite... Uma vez que ele começa a detectar, isso passa a ser uma coisa cíclica. E uma coisa vai alimentando a outra e fica difícil do paciente sair desse túnel, né? Vira uma coisa cíclica. E que sintomas que eles relatam? Então, como eu disse, a maioria desses pacientes vem com dor, eles sentem dor na articulação, então, na altura do ouvido aqui, ele começa a ter uma dor local, eu posso ter dor no ângulo da mandíbula, então parece que eu estou com dor de dente, principalmente na região dos molares, tá? Eu posso ter encurtamento desses dentes, fratura desses dentes, então acordei e de repente estava movimentando, quebrei meu dente. Então, normalmente isso vem de um apertamento ou de um bruxismo, tá? E às vezes dores na região cervical,
Então, eu tenho dor de coluna, postura errada, e alguns pacientes reclamam até de dor no fundo do olho, como se o olho doesse. Mas reflete, né? Reflexo. E qual que é a diferença das DTMs? A diferença não, é a relação, né? Eu quis dizer, entre DTMs e o Covid. Eu tenho, primeiro por aumento do estresse, né? Com a história do Covid, a maioria das pessoas hoje tem medo de ou se contaminar pelo Covid, ou uma vez contaminadas do que vai acontecer comigo. Problemas de alteração de trabalho, então eu te mudei carga de trabalho, local de trabalho. Hoje, normalmente, as famílias estão tendo que se adaptar a uma realidade de home office que normalmente não é adequada, crianças fora da escola. Então, eu tenho uma carga maior de estresse que provoca um agravamento dos pacientes que já têm o problema. Tá? Então, os pacientes que já têm uma tendência a ter apertamento e bruxismo vão ter um agravamento disso e os sintomas aparecem mais rápido. Seria a situação, né, dessa pandemia, do Covid, a pessoa ficar em casa. Outra situação é o paciente que se contaminou com o Covid, porque daí ele teve, às vezes, acabou tendo que ser entubado, ele acabou tendo que usar um respirador, ele acabou ficando muito tempo no hospital e eu tenho um comprometimento da própria articulação pelo tubo, pela posição do tubo na mandíbula. E aí eu tenho um agravamento da DTM por conta desse tempo, desse maior tempo desse paciente acamado. Então eu tenho duas situações aí que a gente observa. Na verdade, o tubo, a posição de abertura de boca, apertamento por estresse e a própria condição, às vezes até de higiene da boca, que não é muito adequado naquele momento, tá? Entendi. Explica pra gente o que é DTM, né, que a gente está falando a aqui, DTM chama-se desordem temporomandibular. O que é isso? Desordem seria um problema, uma doença. Têmporo e mandíbula são os dois ossos que estão relacionados na articulação da boca. Então, eu tenho o osso temporal, que é a parte craniana, né, da parte do crânio, e a mandibular. Então, eu tenho a desordem temporomandibular. Então, é uma desordem que se agrava, que acontece nessa articulação próxima ao ouvido. E o tratamento seria, como a gente falou, de bruxismo e apertamento, seria qual? É individual, né, para cada um, cada estágio, mas qual seria? Placas? Isso, eu tenho uma placa de mordida que a gente fala que devolve para a boca de uma maneira que eu não preciso fazer nenhum tipo de procedimento na boca, né? Eu recoloco a boca numa posição de funcionamento adequado com o uso da boca, da placa. Seria como se fosse uma goteira, tá? Um aparelhinho ortodôntico. Você coloca na boca e ele faz com que a tua articulação funcione adequadamente. Então, mesmo que eu tenha o bruxismo noturno, eu protejo os meus dentes e protejo a articulação para que eu não tenha nenhum dano. Esse é o ponto básico do tratamento da desordem. Tá? Lógico que existem outros e vai depender muito do caso e do diagnóstico. Individualizado. Outro tratamento seria, a partir dessa placa, reconstruir os dentes que foram alterados, fazendo com que eles voltem para a posição original e a partir dali eu tenho uma oclusão, né, uma mordida estável e esse problema melhora. Muito importante esse assunto, né? Esclarecedor aqui pra gente. Muita gente que não sabia, como eu falei, bruxismo, DTM, mas assim, de extrema importância para a nossa saúde. Sim. Obrigada por esclarecer, obrigada por participar aqui do nosso programa. Passa as suas redes sociais para quem quiser conhecer seu trabalho. Obrigada, foi um prazer primeiro estar aqui e poder ajudar um pouquinho. A gente está aqui em São Paulo, né? Além disso, eu faço um pouco de prótese e sou professora, então a gente está sempre tentando ajudar essa pichotada aí, todo mundo que precisa, né, o que precisar. As redes sociais são o meu próprio nome, doutora Carla Macaferri, e tem o do consultório, que é a Macaferri Odontologia, e lá vocês podem ver um pouquinho do trabalho, um pouquinho das aulas, a gente está sempre assim à disposição. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, Paula, pela oportunidade. Bom, é isso então, gente, tem mais coisa aqui no programa, não sai daí, eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já.